Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do YouTube. Um forte abraço a todos neste dia. Louvado seja Deus que estamos aqui, né, irmãos, para trazer mais uma palavra para vocês, palavra de ensinamento, que muitos não conhecem porque não lhes é ensinado. Sabe, irmãos? Então, aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente, porque o tempo é curto. Capítulo 2, versículo 37 diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, glória a Deus, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados, glória a Deus, os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fizeram pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, glória a Deus, suas fazendas, e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha, presta bem esse detalhe, irmão. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Meus amados, esse capítulo 2 era um exemplo, sabe, irmãos? Estava ali o início da igreja na terra. E aqui está um ensinamento prático, um dos ensinamentos práticos, que desde o capítulo 1 já vem falando sobre o Espírito Santo, né, irmão? Tantos exemplos aqui em Atos, que se chama aqui, né, irmão? Essa carta chama os Atos dos Apóstolos. Mas eu vejo aqui, irmãos, desse versículo 37 a seguir, e nós não vamos pregar tudo, senão fica muito longo. E para nós, irmãos, aprendermos isso aqui, para você e eu saber que a igreja hoje, ela está muito distante dessa igreja que iniciou com os apóstolos. Tem as cartas, né, irmão, que devia ser ensinado nas igrejas, meus amados. Ensinado na prática. Talvez é lido, é pregado, mas não é ensinado na prática.
E nós precisamos ensinar na prática. Glória a Deus. Eu vou pegar o versículo 42, senão fica muito longo. Fala assim, ó. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Naquele tempo, irmão, não tinha, né, como tem hoje, esses templos estabelecidos, sabe? Então, o que acontecia? Existia um templo chamado o Templo de Herodes, que estava em vigor, sabe, irmãos? E foi destruído nos anos 70. Estava funcionando lá segundo a lei de Moisés. Mas a igreja é diferente, a igreja não ia lá participar, sabe? Os apóstolos iam lá, tudo, orava, mas a igreja primitiva já não agregava no templo de Herodes, porque a igreja, ela foi chamada para viver a graça, sabe, irmãos? A graça. A igreja não foi chamada para viver a lei de Moisés. Então partiu o pão de casa em casa e perseverava na doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir do pão. Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele fala aqui, ó, em cada alma havia temor e muitas maravilhas, sinais se fizera pelos apóstolos. Muitos sinais, milagres. Glória a Deus. Muitos milagres se fizeram pelas mãos dos apóstolos. E hoje, além de nós não ver sinais e prodígios nas igrejas, sabe, irmão? Tem igreja que tem tanta revelação e o povo morrendo, doente, com câncer, com tanta coisa, pessoa doente, eu fico impressionado, sabe, irmãos? Eu fico impressionado, tanta revelação e pessoas doentes, com câncer, com tanta coisa, sabe? E às vezes é revelado outras coisas. O que precisa não é revelado, irmão. Aquilo é um engodo, sabe, irmão? Você sabe o que é engodo, irmão? Engodo é uma isca que você põe no anzol para você pegar o peixe. Infelizmente. E naquele tempo, irmãos, as pessoas vendiam fazenda, vendiam propriedade, trazia, depositava aos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam com quem tinha necessidade. Hoje é diferente. Tudo é no bolso do pastor, presidente. Sabe, irmão? E necessitado é assim, quando eles precisam, eles pedem. E quando o membro precisa, eles mandam orar, meus amados. É desse jeito, não é de rir não, mas, sabe? Glória a Deus. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha aí, irmão. Vendia suas propriedades, fazenda, e repartia com todos segundo cada um, né, irmão? Segundo cada um tinha necessidade. Sua igreja é desse jeito, irmão? Observa a sua igreja, ela é desse jeito? Ela reparte os bens que os melhores de situação têm, traz até a igreja. Será que os pastores repartem cada um que tem necessidade? Ou ele embolsa, vai para a conta da igreja, como se diz? E o pobre, né, irmãos, tem que orar. Se tiver uma conta de luz sem pagar, conta de água sem pagar, você tem que orar. Agora, quando eles precisam, eles pedem. E se você não der, eles ainda te taxam você de ladrão. Se você não der o dízimo, taxa, né, maldição, joga maldição em cima de você, ainda bem que não pega. Né, irmãos? Então, meus amados, é isso. Eu gostaria tanto que os irmãos prestasse atenção na palavra de Deus, irmão. A igreja primitiva era diferente. Ela é um exemplo a ser seguido. Mas os homens não seguem, porque a ganância é muita. Eles querem ficar rico. E Paulo escreveu a Timóteo, todos aqueles que querem ficar rico, ele entra, sabe, irmão, em grandes dores, se ultrapassa com grandes dores, meus amados.
Que Deus tenha misericórdia. Bem-aventurado sou eu. Bem-aventurado é você, meu irmão, que não vive de dinheiro de igreja, que não vive de salário de igreja, que você, meu amado, trabalha, derrama seu suor para comer, para colocar o alimento na tua casa. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe e te guarde. Não dá para a gente pregar muito. Se eu fizer um vídeo grande, as pessoas não assistem. Já está com 10 minutos. Dá vontade de falar muita coisa aqui, mas não dá tempo. Que Deus te abençoe. Não esqueça do like. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Não esqueça de deixar seu comentário. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.